Bom, Marcelão, uma passagem também muito importante, logo no começo desse episódio, foi a questão dos 4 elementos do prompt. Né? Que o prompt, como você falou, é o comando que a gente dá para a ferramenta. Explica um pouquinho para a gente como a gente pode usufruir melhor esses 4 elementos e usar no dia a dia. A pessoa que é leiga, que eu, por exemplo, não manjo muito aí, eu só brinco de chat GPT. Explica para a gente um pouquinho o que é isso, cara. Eles são 4 elementos que não necessariamente eles têm que existir no primeiro prompt, mas são conceitos que nós temos que ter na mente para extrair um melhor resultado dela, que é o papel, tarefa, contexto e formato. Até eu falei, mas repetindo e agora aprofundando. Certo. Papel é o conhecimento que ela vai acessar para resolver aquela situação. Por exemplo, haja como um advogado tributarista ou especializado em contratos. Mas ela não tem todo o conhecimento, por que eu tenho que falar? Você diminui as chances do erro, porque você pensa que ela entende, ela tem todo o conhecimento. E eu falei, né, ela vem eliminando por estatística, por probabilidade. Então, quando eu tenho uma área muito grande de pesquisa, a chance de fechar em algo errado ou não tão certo é maior. Quando eu já falo uma vertical de conhecimento em que ele vai se aprofundar naquilo, ele já fecha a pesquisa naquela área de conhecimento. E aí ele consegue, inclusive, ser mais profundo. Então, o papel você mostra para ele qual é o conhecimento que você quer que ele utilize. Mas se eu não sei, você pode perguntar. Para analisar isso, que tipo de conhecimento teria que ser? Teria que ser advogado. Então, atue como um tal. Então tá. Então, para eu ir pegando aqui o pensamento. Se eu tenho que analisar um contrato, eu coloco assim, para fazer análise de um contrato, qual o melhor papel você pode desempenhar para mim? Ou qual leis que regem esse contrato. Daí você já está trazendo à memória dele a lei, daí fala, baseado nessas leis de consumidor, leis, enfim, analise esse contrato para mim. Assim como se eu falar assim, se eu colocar uma planilha, eu falo assim, para me ajudar a analisar finanças da minha empresa, como você pode contribuir? Isso, ou por exemplo, se eu preciso analisar essa planilha, quais conhecimentos precisa ter para analisar? Né? Tá. Ou você pode falar assim, como um consultor financeiro com especialidade em food service ou pastéis, analise esse fluxo para me dizer tais coisas. Né? Então, você está fechando o cerco. Aí ele já está olhando mais focado, mais direcionado. Não tão generalista, né? Exatamente. Ele fica mais como especialista. Daí ele veste uma personagem mesmo ali. Exatamente. O papel seria o personagem. Exatamente, é mais ou menos isso. Tanto que ele consegue, por exemplo, você pedir para fazer um discurso um discurso baseado no como o Obama se discursa, ou com o Trump, ele conhece, né, como são pessoas públicas, ele sabe como aquelas pessoas falam. Então, você pode até pedir para ele falar como o Obama falasse, entendeu? Caramba. Ele pode fazer nesse sentido. Que legal. Então, o papel é muito nisso. Tarefa é o coração do prompt. É o que você quer que ele faça. O óbvio precisa ser dito e bem dito. O que eu quero fazer? Então, você tem que ser muito objetivo. Tem até um livro que fala muito sobre pensamento eficaz, se eu não me engano. Em que ele vai dizer na efetividade do que você vai falar. Então, quanto mais você for objetivo naquilo que você fala, melhor resultado você tem. Então, o óbvio precisa ser dito. Tem até um livro também, Adam's Óbvio, que é legal, porque você pensar óbvio nas coisas. Então, é interessante porque, mas a tarefa precisa ser detalhada. E aí, o detalhamento dessa tarefa vem no terceiro elemento, que é o contexto. O que está no entorno dessa tarefa. Então, quais os parâmetros, as limitações, o que tem ali de fatores para ser levado em consideração para responder aquela tarefa. Por exemplo, é um contrato entre 2 empresas, tal, e eu preciso analisar isso, porque eu preciso ver se a proposta está de acordo, estou dando contexto para ele. Primeiro, a tarefa, eu quero que ele analise o contrato. Tá. Mas se é um contrato entre 2 empresas, eles apresentaram uma proposta antes, eu quero que ele analise. Então, estou dando contextos, informações. E o quarto elemento é o formato. Como eu quero que ele me entregue isso? Eu quero que você faça uma lista dos principais pontos de atenção e me fale em quais páginas estão esses pontos para eu localizar. Você está falando para ele. Traga os links de referência das leis que você utilizou. Eu estou dando para ele formato. Então, como eu quero que ele me entregue? Qual é a bandeja que eu quero que ele me entregue? É isso. Então, papel, tarefa, contexto e formato. Muito bom. Legal. Bom,
Agora, esse formato de aplicação eu posso usar em todo tipo de inteligência artificial, numa Gemini, por exemplo. Fala quais outras mais comuns que o empresário, o pasteleiro, enfim, até a gente aqui no dia a dia pode estar usando, e se isso se aplica também às outras. Se for essas LLMs, essas IAs que elas são gerais, né? Por exemplo, que elas têm várias funções, essa interação, e gera textos, né, de informações, todos funcionam. Tá. Tanto o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, tem o da Meta, tem várias outras. Tem aquele Manus, que é aquela chinesa, que ela tem é uma IA agêntica, né, que você consegue automatizar já processos, agendar processos para ela fazer. Então, funciona. O que diferencia, por exemplo, quando você tem um prompt para imagem, você tem que dar mais características, e aí entra muito contexto de iluminação, cenário. Então você tem mais elementos. Olha, eu quero uma imagem... Até a lente, né, da câmera. Você pode falar, use uma lente tal, assim, com um cenário assim, uma iluminação desse jeito. Você pode dar esse contexto. Ele tem isso no repertório. Por que acontece? Ele aprende muito... Quando ele consumiu esse conteúdo, as IAs consumiram esses conteúdos, ela aprendeu muitos padrões. Só que ela só aprende por padrões. Por exemplo, agora eles já resolveram isso, porque eles antigamente é estranho falar com IA, né? No mês passado. Mas as IAs, as primeiras IAs de imagem, você pedia para faça uma taça de vinho cheia transbordante. Você não conseguia. Porque as imagens de taça de vinho nunca são cheias, transbordantes. Ele não tinha referências de taças de vinho com vinho cheio derramando, porque não é comum esse tipo de imagem. Aí você colocava, ele enchia até uma parte e fazia caindo, mas tinha uma parte vazia na taça. Ele tentava dar aquele jeitinho brasileiro, né? E agora eles já alimentaram com essa informação. Então você vê muitos gargalos porque ela aprende por... Tanto que a IA foi criada no idioma inglês, né? Um padrão. E ao contato com as outras informações em outros idiomas, ela aprendeu sozinho os outros idiomas. Não foi treinado para isso. Ela foi similaridade. Quando viu, ela já era poliglota. Ela já falava todos os idiomas. É claro, daí tem ajustes de performance, de entender alguns dialetos, algumas coisas, né? Um prompt em inglês, ele tem melhores resultados que um prompt em português. Porque ela entende mais a fundo a língua inglesa. Mas... ela tem mais treino, mais gente usando na língua inglesa, enfim, né? No inglês, né? Enfim. Mas ela aprendeu quase que sozinha, né? Por contato com os idiomas, com conhecimento.